Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, podeis sentar. Deus abençoe a vida de cada um que se faz presente aqui na casa dele. Um dia maravilhoso, mais uma vitória. O mundo continua com tanta coisas acontecendo. E nós permanecemos aqui porque Deus nos cede essa oportunidade de outra vez estar aqui. Hoje é um dia que nós tivemos a notícia, os irmãos aí bem sabem, pela rede social, as redes sociais, aliás, do falecimento da irmã Ruth. Foi minha professora e a gente ficou sabendo de imediato. E ontem eu tinha falado, eu preciso ir lá no hospital visitar a irmã Ruth. Era para mim ter ido sexta, pastor Wanderlan, não fui. E ontem eu falei, eu preciso ir lá, mas aí a gente no trabalho, e acabou que eu tive uma reunião na Regional 4, o senhor pastor, tudo bem com o senhor? Abençoado. Daí, o que ocorreu? Hoje eu pensei, hoje eu vou. E na hora do almoço que eu estava pensando, falei, eu vou fazer aqui rápido aqui e vou no hospital. Vou ligar para a UDA e vou avisar que está lá. Quando eu fui atender o telefone, está lá a UDA. A hora que eu vi UDA no meu aparelho, já imaginei, deva ter acontecido alguma coisa com a irmã Ruth. Aí veio o falecimento, né? E desempenhou o trabalho na obra de Deus, ela, né? Foi uma guerreira. Nós buscamos ela na casa dela, para ela participar aqui. Quem lembra? Ela participou do culto da saudade das irmãs. Os irmãos lembram? Nós fomos lá, a irmã Uda veio com o acordeon, ela sentou ali. E já não se encontra mais conosco, né? Mas trilhou o caminho, né? Combateu o combate, trilhou o caminho do Evangelho, e eu tenho lembranças marcantes na minha memória, na minha vida, pelos ensinos que ela prestou a nós ali na igreja da C23, né? Era uma igreja simples naquela ocasião, telhado de telha francesa, com os caibros, a gente via os caibros, aquela coisa daquela época, né? E o piso aquele piso vermelhão, né? Era limpinha a igreja, o púlpito nosso. Quando comprou o primeiro órgão lá para a igreja, me faz lembrar do ensaio no coral, cantando. E ela tinha uma voz bonita, e ela também, muitos louvores, ela sabia, né, na memória, muitos louvores. Inclusive a Uda prestou uma homenagem lá, né, de um louvor dela, que encontrou nos hinos escrito, né, a caneta ali no papel. Enfim, é a vida, né? O processo da limitação humana, a falibilidade humana e o processo da existência eterna de Deus, a soberania de Deus, excede toda perspectiva humana, todo pensamento humano. Deus é soberano sobre todas as coisas, não perdeu o domínio, Deus está no seu trono. E Deus abençoe a família, conforte a família. Nós comunicamos ali, prestamos ali a atenção no momento e também expositamos à disposição aqui da igreja, para caso precisassem do velório, mas eles optaram por fazer o velório lá no cemitério mesmo. Foi tudo muito rápido, pastor presidente esteve com a pastora presidente, pastor Valteir, a minha pessoa, e passou, né? 10 de maio de 2022, 91 anos, viu, irmão? Estava fazendo a conta, 90? Mas é porque o Zezinho estava falando para mim que tem uma questão dos documentos lá, uma alteração. Na verdade é 91. Longevidade Deus deu a ela, né? E essa Covid que foi que começou a dar ela teve umas complicações na saúde, mas enfim, trabalhou na obra de Deus, prestou serviço. E, irmãos, nós estamos caminhando no mesmo processo, né? Se o arrebatamento da igreja não acontecer por agora, eu quero fazer parte do arrebatamento. Quantos irmãos aqui querem fazer parte do arrebatamento? Creio que todos, né? Mas é a vida, não tem jeito, não foge do que está escrito dentro dessa palavra. Mas não muda nada, não muda. E as pessoas brigando, né? Guerreando, aquela coisa interna, o egoísmo de tanta coisa, e por aí vai. Pois bem, esse último versículo que está aí na tela, fala, né, a função desse profeta Abacuque, contemporâneo de Naum, Sofonias, também Jeremias.
Esse homem, as lições dentro desse livro de Abacuque, traz prerrogativas para nós hoje, contemporânea. Podemos contextualizar isso tudo para o dia de hoje. Tudo, o que aconteceu há 2.600 anos atrás. Podemos trazer tudo para hoje. Israel com aquela problemática de desobediência, né? Jerusalém já tinha sido levada ao cativeiro babilônico, que era o reino do norte naquela ocasião, o reino do sul, o reino de Judá, e Abacuque, o profeta Abacuque estava ali em Judá, e Deus mandou, né, o profeta, avisou o profeta, mas aí o profeta abre aspas e começa a perguntar a Deus, por que um povo mais cruel do que o povo dele, um povo com maior problemáticas de pecado, Deus usa eles para subjugar o povo dele. Ele ficou indignado com aquilo e fez perguntas para Deus. Se você ler esses 3 capítulos aí, você vai entender. Então, ele era, a função dele, né, o cantor mor, está aí, ó, maestro do coral real de Israel, tá? Abacuque, para nós entendermos isso aí. Ele, né, foi contemporâneo aí dos profetas Naum, Sofonias, e a questão de depois de 2.600 anos é tão pertinente hoje para nós, traz aí a pertinência da mensagem dele. Ela é insofismável, ela não tem sofisma na mensagem, a mensagem é insofismável, nós falamos isso aqui, ela tem predicados, ela tem realidade, e ela serve para hoje. Quantas pessoas você vê por aí no mundo prosperando, né, e você vê às vezes a luta que você tem como servo de Deus. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Ele ficou impressionado com aquilo ali, como Deus usa um pessoal, né, ruim, que não servia a ele, para castigar, mas é a pedagogia de Deus. Nós falamos aqui com os irmãos, o princípio de Deus irmãos, arrepender e viver. De que forma? Arrepender dos nossos pecados, das nossas fraquezas, arrepender do egoísmo, da arrogância, da prepotência e coisas por aí. A gente precisa desse arrependimento, converter os nossos caminhos a Jesus. Quando o homem ventila na mente, começa a saber, começa a entender que ele não leva nada aqui dessa terra, ele começa a prosperar. Sabia disso, irmãos? Porque tem gente que é aquela frase, né, tão rica, mas tão rica que só tem dinheiro. É isso, né? Ou tão pobre que só tem dinheiro. Qual dos dois? Qual que é a versão certa? Vamos abrir um debate aqui sobre isso. Tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro, só pensa em dinheiro. Existem pessoas, irmãos, preste atenção, existem pessoas libertas lá nas grades, na cadeia, são libertas, curadas da alma. E existem pessoas presas fora da cadeia nas ruas, pessoas com ressentimento, pessoas com ganância, pessoas com idolatria. Quando se fala idolatria, irmãos, idolatria não é só aquilo que nós sabemos que outro pessoal pratica, não. A ídolos não, a imagem não. Idolatria da casa, idolatria do bem, do carro. Tem gente que idolatra, sim ou não? Você conhece gente assim? Tem gente que idolatra o hobby dele, tem gente que faz idolatria pela psique dele, pela inteligência dele. Tem gente que faz essa idolatria. Tem gente que idolatra a posição, o status, aonde está posicionado. Tem gente que idolatra o título honorífico a ele destinado. E aí o que acontece? A arrogância, a altivez se sobrepõe aos valores. Isso acontece. E isso acontecia ali naquela cidade de Judá. E Deus usa um povo, usa a pedagogia dele. Castiga, deixa castigar, o inimigo castigar as pessoas, para as pessoas verem um conserto. Deus permite isso. E permite isso até hoje para nós. Pedagogia de Deus. Então, o princípio de Deus é arrepender e viver. Se eu arrependo, paro de pecar, paro na contramão da palavra de Deus, não estou obedecendo, eu começo a ter alegria para mim poder viver. Eu vou caminhar melhor, eu vou sobressair, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou melhor que os outros, mas porque eu sei que eu sou dependente de Deus, da palavra de Deus. Quantos aqui é dependente de Deus? Nós somos, sim ou não? Nós somos dependentes em tudo. Tudo que você tem é Deus que te dá, irmãos.
O talento é Deus que te dá. Tem gente que tem um talento e idolatra o talento que tem. Esse tempo atrás, eu conversei com o nosso pastor presidente sobre uma pessoa que eu admiro muito, e realmente tem um talento e unção lá do céu, mas não avançou, não alargou as fronteiras dele, na área dele. Conversando com o nosso pastor, o pastor respondeu: talvez é o orgulho interno dentro da pessoa, não deixa ela caminhar, prende, ela fica presa. Aí é o tempo, como aconteceu comigo nesse final de semana, né? Comunidade de janeiro, vai acumulando, vai passando, porque é o tempo que passou, você não resgata ele mais, né? Nós podemos ganhar dinheiro, fazer outras coisas, fazer tanta coisa na vida, mas nós não podemos adquirir mais tempo. Já entendeu? Está entendendo isso aí? Nós não podemos, o tempo é de Deus. Chegou a hora de escurecer, o crepúsculo, ponto, acabou. Não vai mais, não tem jeito de aumentar isso aí. Amanhecer, ou romper, quando vem ali o amanhecer, o sol, não tem jeito de romper isso aí, é Deus agindo. Então olha só, arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. Nós citamos aqui semana passada, é impossível escapar das mãos de Deus. Então o profeta, ele caminhou ali em Judá para anunciar ao povo, mas antes ele abre ali um diálogo com Deus. E aí no esboço nós colocamos aqui, né, o profeta. Primeiro, 3 pontos que eu quero discorrer com os irmãos. O profeta está preocupado, ele ficou preocupado, porque ele sabia do exército expansionista dos caldeus e a crueldade deles, como aquele povo matava e sujigava onde é que eles iam. E era um grande império que estava marchando contra Judá. E os irmãos do norte, os que habitavam na cidade de Jerusalém, já tinha sido levada cativa para a Babilônia. E já estava na iminência. E aí Deus mostra Abacuque. Aí Abacuque, ele tem esses 3 pontos aqui, esses elementos que eu quero discorrer com os irmãos. Primeiro, o profeta estava preocupado. Primeiro, olha, com os crimes de Judá, com a vinda do julgamento desse povo dos caldeus, que estava ali na iminência, já chegando. E também ele olhou, analisou e viu a invencibilidade desse povo, dos caldeus. Outro ponto, a iniquidade, a crueldade dos caldeus, como eles pegavam ali os que eram escravos, a forma que eles, né, escravizavam. A primeira coisa que eles chegavam na cidade, já separava as mulheres e as crianças, pegava os homens e selecionava os mais jovens entre os mais de idade, e já ia para o serviço escravo, já tirava aquele vínculo familiar. Você já imaginou uma guerra igual essa está acontecendo ali? Você imaginou? Eu já falei aqui uma outra vez com os irmãos, vamos pôr aí que acontece alguma coisa, a região noroeste é separada dessa região sul daqui de Goiânia, você não vai poder ir lá me visitar, eu não vou poder vir te visitar. Eu considero o lado que eu moro mais um lado interior, né? E vocês estão mais na elite para cá, é o sul. Você já imaginou isso, uma separação dessa? Só para a gente entender o quanto que isso é triste. Agora ali, quando chegou os caldeus, Deus usou ali esse pessoal, a vindo de Deus, permissão de Deus, porque nada acontece sem permissão de Deus. O povo ficou fadigado, o povo sofreu demais. Está tudo dentro desses 3 capítulos aí. Sim, pastor Wagner. Pastor Walter, essa questão é tão profunda, e o próprio profeta estava esquecido do que Deus tinha mandado Moisés dizer a eles há alguns dias atrás. No capítulo 28 de Deuteronômio, quando Deus faz ali a colocação dos primeiros 14 versículos, que se eles obedecessem, eles seriam bênção, mas a partir do versículo 15, eu acho que até o 68, foram proferidas ali maldições e pragas e tormenta que viria sobre eles se eles não obedecessem. Eu quero ler aqui uns 3 versículos para nós lembrarmos disso aí. Veja bem que até o profeta estava esquecido. Olha o que Moisés escreveu: assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço, para com jugo de ferro, até que haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia. Inclusive Abacuque falou desse povo aí no início, lembra? No primeiro capítulo, que era um povo
que os cavalos eram como leopardo. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeita ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que haja destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja consumado. Viu aí o grito de Abacuque? Ainda que falta essas coisas? Exatamente. O que Abacuque percebeu? Que os caldeus eram piores do que o que estava acontecendo, porque estava acontecendo atrocidades em Judá também. Estava tendo problema dentro da cidade. Lembra de nós falar? Israel vivia uma gangorra espiritual. Obedecia, jubilava. Desobedecia, o inimigo vinha e sujigava eles. Então estava acontecendo isso aí. E a guerra, irmãos, a guerra é o açoite de Deus. Você sabia disso? A guerra Deus usa, é o açoite de Deus, é a permissão de Deus. Vamos abrir aqui uma pergunta para nós, aqui, abrir aspas. Qual o sentido de permissão daquela guerra ali na Ucrânia? Os irmãos já pararam para pensar como que aquilo ali está grave e a tendência é se agravar mais ainda? Os irmãos já imaginou? Eu sei que os irmãos aí têm visto aí a notícia. Aquilo é horrível, irmãos. Aquilo é muito sério. Por que nós temos que valorizar tanto esse tempo que nós temos aqui de estar na casa de Deus, e nós temos essa revelação que o mundo lá fora não dá nem a mínima para isso. E nós temos a palavra de Deus, e Deus já nos mostrando tudo que está acontecendo. E às vezes nós cochilamos, né? Então olha só, os temas levantados por Abacuque, eu quero trazer aqui, eu falei isso aqui, mas é só para a gente caminhar mais um pouquinho. São manchetes dos grandes jornais ainda hoje. O mundo tem guerra? Tem. O mundo tem a subjugação do mais rico em cima do pobre? Tem. Existe isso até hoje? Sim, claro que existe. Então, Abacuque está nas ruas. De que forma que Abacuque está nas ruas hoje? Contextualizando para hoje. Quanta gente perversa que você vê aí, compra casa, compra carro, carrão e tal, você sabe que a pessoa está fazendo coisa errada, e tipo assim, parece que não vai acontecer nada com ele. Tem isso, você vê isso aí? Você vê isso no seu setor, às vezes você vê isso talvez no seio da família, pode acontecer. Tem isso ou não tem? Então Abacuque está, esse anúncio desse tema de Abacuque, os 3 capítulos dentro do livro de Abacuque, é isso que Abacuque estava vendo, estava percebendo. Então é pertinente para hoje. É pertinente para hoje. Olha só, sua voz altissonante ainda se faz ouvir hoje. Seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações. De que forma? Por que tantos políticos com tanta corrupção permanecem ainda em poder? Por quê? Mas será que não tem lei para acabar com esse problema? Será que ninguém vai reagir? Por exemplo, uma pergunta dessa questão da guerra: será que ninguém vai atacar a Rússia? Nós não queremos que ataque a Rússia, nós não queremos que ataque nenhum país, é o que nós olhamos pela paz, né? Aliás, biblicamente tem um recado para nós, orarmos por quem? Por Israel. Nós não queremos isso, mas tem isso. E por quê? Os poderosos vai se subjugando aos mais fracos. Isso é milenar, isso acontece. Então, são inquietações para nós. Suas perguntas penetrantes são aquelas que ecoam em nosso coração, esses porquês. Tanta corrupção, tanta fraude, tanta coisa que nós estamos vendo aí em relação ao nosso país. Quanto desvio de verbas públicas tem acontecido no nosso país ao longo aí de 5 décadas. Dinheiro que podia viabilizar a educação, a segurança do país, trazer um crescimento e uma estabilidade, uma soberania, segurança, educação, saúde do país. Você tem visto isso? Então essa pergunta é pertinente, ela é para hoje, é inquietações, sim ou não? Você vê notícias nos jornais, desvio de verba que podia facilitar a educação, que um povo, quando ele tem a facilidade da educação, permeia entre eles soberania, sabe de quê? De vida, de ética moralística, humanitária. O país galga isso. Nós vemos esses países na Europa, onde a educação ela tem um padrão, ela tem qualificação, ela tem aplicação.
porque a verba é distribuída com equidade, não é fraudulentamente distribuída. Hoje nós vemos isso, quanto que o nosso país tem padecido com isso. Sim. Isso é fato que o próprio Nabucodonosor não escolhia aqueles que eram mais sábios. Mais sábio, selecionado, o povo era separado, né? Quando o inimigo chegava, a primeira coisa era separar. Tive uma matéria, Teoria Geral do Estado, professora Alessandra Valverde, da Universidade Federal, ministrou, e nós tivemos a oportunidade de fazer um debate em sala na universidade, para a gente conceituar o Estado paralelo e o Estado brasileiro de fato. O Estado brasileiro de fato, a tríade, né? A tríade federal, estadual e municipal. O Estado paralelo, citamos a Rocinha, naquela ocasião, 2003, aproximadamente quase 2 milhões de habitantes na grande Rocinha ali, né? A comunidade do Rio de Janeiro. Como mudar o meio social, a educação, a segurança, a estabilidade dentro daquela comunidade? Foi a pergunta, né, para a gente conceituar o Estado paralelo e o Estado direito de fato. E a gente pontuou nessa pesquisa, não esqueço dela mais nunca. O que o Estado paralelo? O Estado paralelo, lá naquela ocasião, lembro dessa matéria, trazer para os irmãos aqui para entender. Como mudar a situação social dentro daquela comunidade? Como mudar? O governo virou as costas para aquela comunidade em primeiro processo. O PD, o plano diretor, não trabalhou, não teve coerência na questão do plano diretor, na questão da expansão e o crescimento da cidade. Embora a cidade tenha uma questão geográfica, tem muita serra, mas deixou crescer aquelas comunidades de uma forma arbitrária. Então não houve ali um plano diretor do governo. Daí a educação não alcançou, a saúde não alcançou e a segurança não alcançou. O que gerou dentro daquelas comunidades? Eles têm o próprio sistema deles, gatonete, tá? Não paga questão de energia, tributação lá dentro não existe. E uma das coisas que eu lembro, irmãos, até hoje, trazer para os irmãos, isso é importante para nós conhecermos. Vocês sabiam que ali o nascituro daquele pessoal na comunidade, disse naquela ocasião, de lá para cá é lógico que aperfeiçoou. O pessoal, por exemplo, o cidadão fazia um crime de repercussão, ou se não uma apologia lá na comunidade, e saía na televisão, na mídia. Acontecia lá, ia lá, e saía na mídia, aí vem, né, as grandes emissoras aí, vai lá, entrevista aqui, fala, está fazendo apologia, está acontecendo isso. Aí o que acontece? O secretário de Segurança Pública é acionado, o governador liga e fala, secretário, tem que ver isso aí, como é que está acontecendo. Aí vai lá, acha o cidadão fez apologia ali do crime, ele apareceu na televisão, aí entra o poder coercitivo de poder de polícia, vai lá para fazer a apreensão do cidadão, esse aqui leva o cidadão lá, qual o seu nome? O nome é fulano de tal, tal, nome da mãe, tal, tal, mãe, tal, tal, pai, tal, tal. RG do senhor? Tem não, senhor. CPF do senhor? Tem não, senhor. Não podia exercer o poder de polícia, o poder de Estado, de responsabilidade de fazer a pressão daquele cidadão, porque ele tem um nome, mas ele não tem registro de identidade nem CPF. E a lei, né, a Constituição, ela prevê o quê? Ninguém será preso senão em virtude de lei, o artigo 5º da Constituição Federal. Daí, uma das formas do Estado paralelo já agir dessa forma lá, ali naquelas comunidades. Hoje eles aperfeiçoaram. E aí pontuamos sobre o Estado brasileiro de fato. O que nós pontuamos? 4 décadas, 5 décadas, virou as costas para a educação, para a saúde, né, e para a segurança do país. Aí chegou esse ponto, onde é que nós sabemos que é grave para nós. Embora tenha tido coisas que têm acontecido, têm melhorado, a gente não pode deixar de frisar isso, mas ainda falta muito, coisa que podia ter habilitado lá no início. Isso, irmãos, lá em Judá acontecia isso aí, esse tipo de coisa. São inquietações para nós hoje, quando você vê isso aí. Mas será que não vai reagir? Será que não vai acontecer? Cadê a polícia? Onde está a polícia? Onde está a segurança do país? São questões. Então, isso que nós estamos frisando aqui são perguntas penetrantes que ecoam na nossa mente. Então, a importância
do estudo desse livro de Abacuque, é para isso, para nós entender que há 2.000 anos, 2.600 anos, acontecia isso. E nós da igreja, onde é que nós temos que descansar? Em Deus. Fazer a nossa parte. Nós somos filhos da luz. Nós devemos o que? Brilhar. Então, por isso, estudar Abacuque é diagnosticar o nosso tempo. Está entendendo isso que eu estou falando para os irmãos? É diagnosticar o nosso tempo. E isso acontecia lá, essa perversidade. É um exemplo bíblico para nós. Então, buscar uma resposta para as nossas próprias inquietações. Aí nós discorremos com os irmãos, né, os destaques do profeta, né, em primeiro lugar, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Nós discorremos com os irmãos. Depois nós discorremos com os irmãos também, em segundo lugar, o fortalecimento econômico e bélico das superpotências, né, mundiais, que o caso ali era Egito, Assíria, em evidência que estava ali a Babilônia, né, é um exército expansionista, né, grande poder. Depois nós discorremos com os irmãos, em terceiro lugar, as guerras truculentas, maldade, né, que aconteceu ali. Em quarto lugar, a decadência desses impérios. Nós falamos, cadê o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa, cadê o Império Romano? Israel está lá ainda, né? Permanece. Israel está lá. E aí, o orgulho humano aliado à engenhosidade, né, para traduzir artefatos que matam, nada pode fazer quando chega o momento estabelecido por Deus, irmãos. É uma resposta aí para essa guerra. Qual a hora que vai parar? Já está com 70 e poucos dias essa guerra, né? 75 dias por aí, quase 80 dias, é sim ou não? Os irmãos ajudam aí. Por que não para? Por que ninguém vai lá em Moscou? Por que não prende o Vladimir Putin, né? Tem uns que falam Putin, outros falam Putin, né? Então, coisas assim. Coloca aí na tela aí para nós aí, Natanael. Daniel 2:21, olha só. É Deus que estabelece reinos, é Deus que limita tempo, é Deus que permite, é Deus que trabalha, é Deus que abate, é Deus que extermina, é Deus que acaba e sela tudo e pronto. Olha aqui que Daniel, capítulo 2, o versículo 21 diz para nós. Ele muda o quê? Os tempos. Vamos ler, irmãos, todos nós, vamos lá? Pronto, só até aí. Está vendo aí, irmãos? É Bíblia que nós estamos discorrendo aqui. Judá estava com esse problema. E não escapou não, viu? Não escapou. Judá tinha exemplo do reino do norte, o que tinha acontecido em Jerusalém. A orgulhosa Jerusalém achava que nada ia acontecer com ela. E não teve jeito. A Babilônia chegou lá, o exército babilônico chegou com crueldade, os caldeus, né? E afugigou. Aí, o que nós implica isso para nós? Nós estamos vendo erro de certas coisas. Nós temos que nos policiar. Nós não vamos incorrer no erro do outro, não vamos? Vamos ou não? Lógico que não. Se está errado, se está com um evangelho místico, se está com um evangelho híbrido, se está acontecendo um evangelho subterrâneo, se está acontecendo um evangelho sincrético, muita mistura, você que é cristão, que está aqui na casa de Deus, tem a palavra de Deus, tem imunidade de Deus, tem o antídoto de Deus, você vai começar a ficar preocupado, sim ou não? Você vai ficar inquieto, é ou não é? Deus não amedronta ninguém, Deus não envergonha ninguém, Deus não faz superstição com ninguém. Tudo que é misterioso, coisa subterrânea, que você fica meio ali, meio preocupado. Olha, hoje o pastor João Neto me ligou agora à parte da tarde, a respeito desse velório da irmã Ruth, e aí falei, está muito difícil assim, contando das coisas. Aí tinha um vídeo lá, e eu falando para ele, um pessoal, numa certa, não sei aonde, não sei se isso também não é verdade, tem tanta fake news, nós temos que policiar muito antes de pronunciar, tem que ter muita cautela com isso. Que tipo de adoração dentro daquele templo, irmãos? Que lá é lugar, está tudo errado. Está tudo errado. Sim, pode falar, pastor Wagner. Em relação ao que você está falando aí do Evangelho, o apóstolo Paulo traz essa lembrança aos Gálatas, que serve para nós, capítulo 1, versículo 8,
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, Espera aí, pastor Wagner, volta aí de novo. Começa bem paulatino isso aí, paulatinamente. Vai lendo, vai. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. O que é anátema? Réu do inferno. Réu do inferno. Porque é o seguinte, irmãos, estão fazendo merchandising, é? É merchandising? Como é que fala? Me ajuda a falar aí, quem pode me corrigir? Merchandising, né? Com o evangelho, negociando com o evangelho. Ah, pastor, você está falando assim, isso é puritano? Não sou. Tem sentimento como qualquer um, mas a revelação da Bíblia vai mudando o nosso pensamento, porque nós temos que agir de forma bíblica. Nós não, lembra de nós falar? A igreja não pode deixar de ser tradicional, bíblica, obediente. Lembra de nós falar isso aqui, irmãos? A igreja não pode deixar de ser isso. Bíblica, obediente e tradicional. Por que nós vamos ter que pegar, mudar os nossos costumes e aderir costumes de outro, fazer inovação, como querem fazer com o evangelho, mudar a liturgia, mudar a palavra? Aquele versículo que vocês sabem que nós gostamos de falar aqui, Hebreus 13:8. Vamos pular essa página, né? Sim, pode falar. Continuando. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha aí. E Abacuque fala da fé, né? Ele revela a fé. Quando ele vê que aquele povo vindo ali, e o povo dele com problema lá, com prosperidade, com bagunça na cidade, uns, né, larapiando os outros, corrompendo os outros, e nada acontecendo, ele ficou pasmo com a situação. Ele ficou pasmo. Volta aquele versículo aí, Natanael. Daniel, capítulo 2, o versículo 21. Deixa ele na tela aí, por gentileza. Então o profeta, ele estava preocupado com o que estava acontecendo com os crimes de Judá. O que acontecia, tinha crime, e isso antes dos babilônios chegar, já estava acontecendo. Ele estava, Deus revelou para ele, já sabia do acontecimento, da vinda dos caldeus, que estava em eminência, não tinha jeito, como não escapou, não teve jeito, e ele sabia da invencibilidade dos caldeus. Está tudo no capítulo 1 aí, o versículo 5 ao 11, invencibilidade dos caldeus. Eu quero até ler com você aí, olha só aí, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, olha aí. O Senhor enviará os babilônios contra Judá. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levando, olha só Deus falando, olha só. Você já imaginou, você ouviu uma profecia, Deus fala: estou levando um inimigo para te subjugar aí, fulano de tal. Ainda bem que nós temos um advogado que quebrou esse paradigma, né, irmãos? Se nós não tivéssemos Jesus, com esse tanto de pecado que a humanidade que está acontecendo por aí. Ontem eu estava numa reunião na Regional 4, lá no Cândido de Moraes. Uma irmã levantou do departamento infantil, a nível de campo, no trabalho de campo, falando que está tendo uma certa dificuldade, um grau de dificuldade muito alarmante com os adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos. E aí ela já tinha imaginado ela falando, esperando ela falar lá, já imaginando o que seria aquilo. Sabia, certeza, e ela falou, e foi certeiro, celular, aquilo que eu falei, sem fronteiras. Você corrige de uma forma, o mundo distorce. Você já imaginou? Olha o texto aí, está dentro da Bíblia, ó. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Coloca aí, Natanael. Abacuque, capítulo 1, versículo 5 em diante. Pode ir já no 6, versículo 6. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, quer dizer, multidão, um exército expansionista. O caso da Rússia lá,
é um exército expansionista. Número de tanque, número de avião, número de bomba, número de homens combatentes. É um formigueiro marchando. É para você entender que é dias atuais, como Abacuque é dias atuais para nós, contemporâneo. Olha aí, feroz e impetuoso que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. O versículo 7. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo é a sua dignidade, vem dela mesma. Eles mesmos confeccionaram as suas próprias leis, os caldeus. Atrocidades, chegavam e matavam mesmo. Sim, estado paralelo, está lá dentro. Você acha que vai chegando ali? Eu sou admirador, assim, da coragem daqueles soldados que entram ali naquele, já viu, aquele caveirão que sobra ali para aquelas comunidades? Aquilo ali é uma coisa incontrolável, irmãos, uma coisa incontrolável. E você vê na sua TV, e você vê a notícia. A violência é grande, e já vem acontecendo, então está nas ruas, está na tela para nós vermos, está acontecendo. Olha só, os seus cavalos, versículo 8, são mais rápidos do que leopardos, e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia, que se apressa para devorar. Posso relembrar aqui? Vai até o versículo 11, né? Sim. Posso relembrar aqui? Sim. Repete o que você leu aí, e eu vou ler o outro aqui. Esse último você leu. Versículo 8. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia, que se apressa para devorar. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Está vendo, irmãos? E nós estamos vendo isso aí acontecendo nas ruas. Há uma inquietação, há uma pergunta. E parece, sabe, que é tão sério isso, irmãos, que parece que nós estamos acostumando. Você já reparou isso, irmãos? Que nós estamos acostumando com certas coisas? Vocês já repararam isso ou não? Está acontecendo e o mundo está indo. Mas o que Mateus 24 diz para nós, revela para nós? Muitos em casamentos, né, naqueles dias. Normal. Então, olha só, né, a fatalidade verdadeira, de uma certa forma, deve acontecer o que a Bíblia registra. Então, ponto, né? Vamos lá, então, essa invencibilidade dos caldeus, a iniquidade, nós vamos ao segundo ponto, segundo elemento para nós aí. Nós falamos, né, do profeta estar preocupado, né, com a vinda do julgamento, com os crimes, com a iniquidade e a invencibilidade daquele exército, que era muito superior. Depois, o segundo ponto, o elemento, o profeta é ensinado que Deus é justo, e isto se aplica aqui, olha só, individualmente, Deus é justo, pessoalmente para mim, pessoalmente para você, nas suas causas, nas suas demandas, é ou não é? Deus faz dessa forma, e Deus também, Ele age, se aplica coletivamente, sim ou não? Aquela nação estava precisando de restauração coletiva, e tinha pessoas individualmente que precisavam de ser ali, entender que Deus é justo, né? E isso se aplica, né, individualmente a pessoas e coletivamente. Está tudo aí no capítulo 2, do 5 ao 20. Tinha 5 elementos aí dentro disso aí. Olha, a ganância dos caldeus, muito grande, que era um exército expansionista, né? Foi conquistando, expansionista. Essa questão lá de geopolítica lá, que está acontecendo é o quê? Para ganhar o quê? Eu estava falando isso com o Miro, né? Já era quase meia-noite, domingo, né, Miro? Nós estávamos falando isso, nós fomos lanchar ali, falando sobre isso, é a questão geopolítica. O que as nações mais poderosas fazem? Ela fica com os espólios da nação que ela toma. O que está acontecendo ali? Uma expansão. Abocanhando, né? Falando assim, da maneira mais tranquila para entender, um pedaço de terra do outro.
tomando do outro. Há inquietação, então, para nós. Perguntas, por que isso? A forma pedagógica de Deus, a guerra é o açoite de Deus, irmãos. Toda a vida foi. Agora, entender a resposta, somente Deus, né? Tem. Então, tinha a ganância dos caldeus, a implacabilidade, eram implacáveis, maus e cruéis. A desumanidade desse povo, dos caldeus, o caráter repulsivo dos caldeus, caráter repulsivo, olha só, um caráter repulsivo tem peso, né? Tem muito peso. Caráter repulsivo é tudo de ruim. Quando fala-se de um caráter repulsivo, todo o kit de ruindade, de maldade, de coisa que não presta, está ali inserido nessa personalidade. Então tinha neles aí. E a religião dos caldeus, né? Uma idolatria de vários deuses ali. E o terceiro elemento, para a gente fechar aí, o profeta é triunfante, que caminha para o capítulo 3. A fé se entrega, a fé vê, a fé voa grandes atitudes. Vou ler novamente para você entender que eu preciso, e você precisa. Quer falar, pai? Tem um microfone aí com você? O senhor está querendo falar? Então, olha só, irmãos. Nesse capítulo 3, né, o profeta é triunfante. É o terceiro elemento. A fé se entrega. Vamos ler? Coloca aí no telão aí. Capítulo 3 e o versículo 1. Oração de Abacuque. Foi lido aqui no início. Para você entender o tanto que a oração é a chave da vitória, o tanto que a oração é a força aérea que nós temos aqui na terra, o tanto que a oração vai fazer mudar a história daquilo que você não consegue, não almeja, não está dando conta, não dá conta de pedir para impedir. Por exemplo, como é que você vai impedir a maldade para vir de um filho, impedir aquilo? Que jeito você vai impedir? Através da oração. Senhor, dá o livramento. Senhor, livra de acidente, livra do mal, da doença ruim, do infortúnio, do opróbrio. Livra do ladrão, livra do laço, livra do engano. A oração de Abacuque. Por isso que a oração, esse é o contato. Quando nós cantamos, guarda o contato com o teu Deus, é para nós estar orando. Orar não é só de manhã, a hora que sair de casa, não é só hora de deitar na cama, é o dia inteiro orando, é o dia todo orando. Olha aí a oração. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ele era cantor-mor, ele era regente do coral, né, real de Israel. Então ele expressa essa forma. A fé se entrega, 3:1, ó. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ele se entregou, cantando, louvando a Deus, salmodiando e louvando a Deus. A fé vê. Vamos ler o versículo 2. Aí vai até o 16, não vamos ler porque toma muito tempo. Mas no 2 nós já lemos, ó. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Deus tem fama? Continua com fama ou não, irmão? Tem alguém mais famoso que Jesus Cristo? Tem, irmãos? Os impérios já se caíram todos. Israel permanece. Na tumba de Jesus não tem mais nada. Nós estivemos lá em Jerusalém, não tem nada. Jesus ressuscitou. E a fama de Jesus está nos quadrantes deste planeta. Sim ou não? Está, permanece, né? Então a fé se entrega. A fé vê. Olha aí. Senhor, versículo 2 do capítulo 3. Eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra da misericórdia. Versículo 3. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu o seu louvor. Vou discorrer esse versículo com os irmãos. Esse versículo 3 do capítulo 3. Temã e Parã. Vamos lá. Versículo 3. Deus virá de Temã e o santo do monte de Parã. Sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. A frase, presta atenção, a frase, Deus virá de Temã, fala do Sinai, do monte Sinai. Refere-se ao Senhor quando conduzia os filhos de Israel do Egito através do deserto desolado. A frase,
o santo monte de Parã refere-se ao próprio monte Sinai, onde foi dado o quê? Onde foi dado o quê? A lei do Senhor, os 10 mandamentos. A palavra Selá pronuncia a unidade deste capítulo, e especialmente considerando a última linha no versículo 19, como um cântico ou poema lírico dado pelo Senhor a Abacuque, que ele estava recitando ou cantando com o coro de adoração no templo. Essa é a explicação desse versículo 3 aí. E aí por aí vai, dentro desse capítulo aí, vai até o versículo 16. A fé vê. A fé voa a grandes altitudes. Coloca aí o versículo, dentro do capítulo 3, o versículo 17. Vamos ler o versículo 17 e o 19. Presta atenção nisso aí. A fé voa a grandes atitudes. Lembra de nós falarmos aqui, irmãos? Fé e atitude. Quando nós falamos, você pede para Deus abrir porta. Quem tem que entrar? Nós temos que entrar. Senhor, eu tenho terreno, né? Onde é que é a terra lá dos seus pais lá, Wallace? Minas Sul? Então, vamos plantar lá, né? 200 alqueiros, vamos plantar soja, vamos plantar feijão. Senhor, abençoa que venha a chuva, nós precisamos da chuva, está muito seco, está muito calor, nós estamos na dúvida se nós podemos plantar agora ou não. E aí a gente fica ali, tetubiando-se, né? Fica na dúvida, oscila, amanhã, semana que vem eu planto, não, na outra semana eu planto. Mas aí o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar uma atitude, ir lá e plantar. Nós temos que ir lá e plantar, e depois, Deus mandou a chuva, e depois quem tem que colher? Quem tem que colher? É nós. Então isso é fé e atitude. Fé implica atitude. Se eu tenho fé, eu peço a Deus, abra um caminho para mim de um emprego, um serviço, mas eu estou só orando, eu não vou atrás, eu não comunico, não expresso a comunicabilidade, não mando meu currículo, eu não informo, eu sou técnico nisso, eu tenho essa função, eu sou hábil nisso e naquilo outro. E eu fico orando, o que vai acontecer? Não vai acontecer, Deus não vai pegar você e levar você para você lá no emprego. Então é dessa forma, fé e atitude. Então a fé voa a grandes atitudes. Olha o versículo aí 17. Ainda, vamos lá? Esse versículo é muito bonito, né? É muito bonito. E eu quero explicar e compartilhar com os irmãos aqui, biblicamente, num hebraico, numa tradução hebraica fiel. A gente já pesquisou e realmente é fiel. Às vezes você pode não guardar agora, mas a hora que você ouvir, você vai lembrar. Em algum outro lugar que você tiver, ou quando você lê a Bíblia. Ó. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais. Olha a explicação desse versículo aí. De fato, o profeta está pedindo ao Senhor que atenda o seu pedido, para que a invasão não aconteça antes da sua morte. No entanto, mesmo que ele esteja destinado a testemunhar a devastação do seu país, daquela nação ali, daquela tribo de Judá, ele ainda se regozijará no Senhor, que com a sua força o tornará capaz no sentido moral de suportar as provas e os sofrimentos da época, assim como uma corça anda segura pela borda do precipício mais vertiginoso. Você já viu a corça, irmãos? Como é que ela sobe nas montanhas, nos penhascos? Que habilidade com o casco daquilo, aquilo ali é inexplicável. Parece que nem a onça, o leopardo não dá conta de galgar igual elas galgam. Que firmeza, que segurança, e tudo íngreme, né? Uns local que não tem como. Você já viu nessas redes aí, né, de televisão, nesses entretenimentos aí, Discovery, Animal Planet, National Geographic, né? Tudo você viu aí. É inexplicável como que elas pulam a habilidade, Joel. Que habilidade, coluna ali deve ser boa demais, né? Que espinha dorsal, né? Então, olha aí o versículo 18, ao 19 agora, né? Nós lemos o 18, 17.
E vamos ler o 18. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Explicação do versículo. Esse é o triunfo da fé. Confiar em Deus nas horas mais sombrias. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Meu pai não pôde me ajudar, minha mãe não pôde ajudar, dinheiro não pôde me ajudar, e Deus me deu sabedoria. Deus me ajudou. Já aconteceu isso com você ou não? Uma hora de decisão, uma hora séria, uma hora que não dá prazo. Isso vem de Deus, aquela hora sombria, não tem ninguém ali. A esposa não vai ajudar, o esposo não vai ajudar. Você já tirou razões e contra as razões. Você já fez razões e contra as razões. Você já buscou informação, você já orou, já pediu a Deus. E aí, mas chegou um momento decisivo, sombrio. Alguém já passou por isso? Meu pai eu sei que já passou por muitos, né? Muitos. Eu já falei para os irmãos aqui, né? Enterrou o sogro, a sogra, já enterrou cunhados, já enterrou a mãe, o pai, todos os irmãos, já enterrou o sobrinho, e hoje, né, um sepultamento do precursor, a esposa do precursor dele nesse ministério, pastor Nelson Guilhardi. Só Deus entende, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, nas horas mais sombrias, né, nefastas, né, digamos assim, nas horas, provas mais terríveis, apesar pela vindicação de suas ações e olhar para o futuro com convicção para a alvorada segura do dia da glória prometida. Foi o que Abacuque, ele, né, Deus deu isso para ele. O versículo 19: Deus, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas, né, ou das costas, né, e me fará andar sobre as minhas alturas. A explicação desse versículo: o motivo pelo qual o profeta poderia se alegrar, independentemente do que acontecesse no futuro, era porque Deus, o Senhor, era a sua força. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de cordas. Essa frase sugere que o último capítulo era usado como uma composição musical ou poema lírico para o culto de adoração no templo. É isso que nós entendemos aí, traz para nós aí esse capítulo 3. Olha só, o versículo chave de Abacuque é coloque aí, volta aí para o capítulo 2 e o versículo 4, né, a parte B, que implica para nós, em meio turbulência, em meio uma situação que ninguém vai te ajudar, o juiz não vai te ajudar, o advogado não vai te ajudar, o dinheiro não vai te ajudar, a posição do status onde você está não vai te ajudar, a caneta não vai ajudar, a posição não vai te ajudar, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, ninguém vai ajudar, amigo nenhum vai ajudar. Deus entra no processo, através da fé e atitude. Deus entra no processo. Então, olha só, coloca aí, capítulo 2, o versículo 4, a parte B. O justo pela fé, o justo, é o versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Mas o justo, a parte B, viverá o quê? Nós pode, aliás, ser a Romanos, capítulo 3, o versículo 17, não é isso, pastor Vargas? Confirme comigo. Romanos, capítulo 3, o versículo 17. O justo viverá pela fé. Paulo, apóstolo Paulo, é isso mesmo? Confere aí para nós aí. Então, irmãos, olha só. Esta grande declaração, nós vamos já estar finalizando, ela é repetida 3 vezes no Novo Testamento. Essa declaração que já vinha de fé, exemplo dos heróis da fé, lá do Antigo Testamento, né, do AT, já vinha para o Novo Testamento, há uma remessa para o Novo Testamento de fé e atitude para nós. São um exemplo clássico, em meio de turbulência, em meio a situações que você vê tanta coisa que contraria você tem que continuar fazendo o exercício da fé, através da palavra, da leitura, da consagração, da oração, da humildade diante de Deus, senão nós não damos conta de vencer tanta tempestade que ainda está vindo, vai acontecer, viu, irmãos? Vai acontecer. O versículo que você quer é Romanos, capítulo 1, 1 e 17. Eu confundi, Romanos 3, né? Então, pode colocar ele aí para nós, Natanael. Deixa aí o telão aberto. Romanos, é repetido em 3 vezes essa situação lá de Abacuque no Novo Testamento, no NT. Olha só. Vamos ler? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, irmãos, é uma continuidade.
A fé de sábado da consagração da ceia, da fé para a próxima consagração da próxima ceia que vai alcançar, da fé do domingo que vem, da fé para a quinta da vitória, da fé para a oração da manhã de manhã cedo, da fé para as atividades, da fé do trabalho. Se nós não tiver, nós não damos conta. Irmão, está cheio de laço para o povo, viu? Está acontecendo coisas horríveis aí. Na reunião que eu estive ontem, é uma reunião aberta, não tem sigilo para ela, da regional, os pastores pedindo misericórdia, porque tem pastores em dificuldade. Porque o que o inimigo quer? Ele quer cercar o povo de Deus. O inimigo não está satisfeito de você estar com um pavilhão auricular aqui agora, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Nós aprendendo, nós somando junto, que aqui nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Porque o quê? Vai fixar no nosso pavilhão. Um profeta, 2.600 anos, sofreu demais. Ele ficou estarrecido, ele ficou pasmo, ele ficou nervoso, ele ficou irado. E ele abriu o peito e bateu de frente com Deus. Perguntou, por que o senhor está usando uma nação pior do que a nossa para subjugar nós? E hoje você vê isso acontecendo. Pessoas pior do que você, pessoas piores do que Deus da sua família, pessoas mais ruins, subjugando o sistema de trabalho, o sistema de nós andarmos. E por vezes até dentro, permeando o nosso meio, querendo a arbitrariedade da posição, onde está. E aí entra naquela contradição, nós não podemos deixar de sermos bíblicos, nós não podemos deixar de sermos obedientes, nós não podemos deixar de sermos o quê? Fiel, tradicionais ao que nós somos assembleanos, ponto. Acabou, ponto. Nós somos mais atualizados como qualquer outro cristão. Estamos ou não estamos atualizados? Olha só, informação dentro da Bíblia de 2.600 anos atrás. Você crê nisso? Fé e fé. Deixa no versículo. Por favor. Visto que a justiça de Deus se revela o quê? No Evangelho, nessa palavra. É isso que nos fortalece, não é, pastor Vanderlan? Quanto mais nós lemos, mais nós nos fortalecemos. De fé em fé. De fé em fé é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, na virada do ano. E aí começa de novo, você renova de novo, faz um kit, renova de novo e vai. É assim, e é no contra-gota. Eu lembro do pastor Júnior ensinar isso muito aqui, no contra-gota. Nós não vamos dar conta de absorver isso aqui, jamais nós vamos dar conta de secar a palavra de Deus, jamais. Jamais. Então, olha só, fé em fé, como está escrito, o justo, está vendo? 2.600 anos atrás, ele jogou lá, 600 anos mais na frente, apóstolo Paulo, na conduta do Evangelho. Também, aliado aí, são 3 pontos de referência para nós aí, desse versículo lá de Abacuque que nós lemos lá atrás, lá. Abacuque capítulo 2, e versículo 4, a parte B. Gálatas, acho que você leu ele, Gálatas 3:11. Não foi que o irmão leu não, né? Coloca aí, Gálatas 3:11, olha só. Vamos ler? É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Todos nós, irmãos, somos indesculpáveis. Sabia o que é isso? Indesculpáveis? Não tem desculpa para não crer em Deus, não tem desculpa para não saber que a soberania que Deus mantém o universo. Quer a explicação disso, irmãos? Já foi explicado e você já ouviu isso. Você quer entender mais para nós aqui? Eu sei que os irmãos todos sabem. Questão do ovo. Quanto que é bom um ovo, por exemplo, daqui um pouquinho você chegar na sua casa lá, joga um ovo na chapa, o Demir tem chapa lá, né? Eu admiro a chapa do pastor Demir. Ontem até foi comentado lá nessa jornal, eles querem ir para o Paraguai, eu falei, rapaz, eu tenho um camarada lá que eu conheço, tem uma chapa, mas é top, viu? Você pega e coloca um ovo desse aí, põe na chapa, você tosta ele, tem gente que gosta dele mais mal passado, como é que é? Vai falar, ovo fala mal passado? Como é que é? Como é que fala de ovo? Ovo mole e duro, pronto. Aí você vai colocar naquele hambúrguer ali, no pãozinho, você coloca um queijo, não é gostoso de comer? Explicação do ovo para nós ter fé, irmãos. O pastor Júnior já falou isso aqui, outros pastores já falou, e todo mundo nem sabe. Falando só aquilo que você já sabe, é só para somar, para nós abrir mais um pouquinho a questão de fé. Aí vem o ovo, nasce o crocodilo do Nilo, a mandíbula mais poderosa do planeta. Aí do ovo nascem as víboras, né? Aquelas najas lá, letal, uma picada, mata ali na hora o ser humano, mata qualquer homem forte. Aí o ovo também vai nascer o quê? O tuiuiu, o albatroz, o pelicano, a águia real,
O condor, asas com envergadura de 3 metros e pouquinho, pastor José Machado, voa 11 mil, aí para cima, 12 mil, ar rarefeito, pega corrente térmica e vai, ó, sai o tuiuiu nosso aqui do Pantanal, do Araguaia, aquele que você sabe que tem um bico bonito demais, você chega perto dele, o papão dele infla, assim, fica alaranjado, pastor Toninho é pescador, conhece, sabe disso aí, e todos vocês já viram isso aí na televisão, que é daqui ele sai daqui, ele pega a corrente térmica, ele vai na Austrália, ele vai na África, tá? Ele pega a corrente térmica e vai embora, do ovo, irmãos, sai um bico daquele tão forte, o couro do jacaré, o tanto que é forte, uma sucuri, né? Tanto que é forte do ovo. Como é que não acredita em Deus? Como é que não pode entendermos que há 2.600 anos esse profeta falou disso aí, está acontecendo nas ruas aí. O outdoor de Deus está no capítulo 2, no versículo 2, parece aí, de Abacuque. Não coloca não, deixa aí nesse aí, por favor, ainda. Outdoor de Deus, o que é outdoor de Deus? Deus mandou, falou, ó, anuncia para esse povo aí, escreve em parede, bem alto, de maneira que quem passar correndo, vai ver o que eu estou profetizando, que eu estou mandando anunciar. Vocês vão ser subjugados porque vocês estão errados, vocês não obedeceram, vocês não entenderam a palavra. Eu vim como profeta aqui e ninguém quis entender. E Deus usou. Então, a fé, irmãos, né? O justo viverá o quê? Daí também tem a reforma nossa cristã, né? Lá no ano 1500. Está com 523 anos da reforma. É isso? 523? Não, 519, não sei, de 20, coisa não me faz me lembrar. Vamos lá, caminha mais um pouquinho. O tempo é nosso amigo e já está encerrado, praticamente. Hebreus, vamos lá para Hebreus. Tudo no Novo Testamento. Nós lemos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Gálatas confirmou aí, capítulo 3 também da fé. E Hebreus 10, 38 vai também reverberar, vai confirmar para nós. Mais ainda, olha só. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, se você não acreditar, sua fé for mediana, não crer, se a minha for dessa forma, nós não galgamos vitória, nós não alcançamos. Às vezes está pertinho de pegar, acontecer, mas por falta da fé, por falta da perseverança, não alcança aquilo que está almejando, ou aquela promessa, por falta disso aí, ó, retroceder. Se retroceder o quê? Se voltar, nele, Deus falando, nele, não se compraz, né? Se compraz é o quê? Não vai se completar, não vai se juntar, não vai se arregimentar a minha alma, a alma de quem? De Deus, não vai se alegrar, porque precisamos desse exercício da fé. Então, Abacuque é uma revelação cotidiana para nós. Vamos ler esse versículo aí, volta aí nós encerramos. Tem tanta coisa, viu, irmãos? Tem tanta coisa. Aí nesse capítulo, o 2,18, fala do ídolo, né? De poste lá, que eles fundiram o ídolo. Israel, para você ver a tribulação que estava acontecendo em Judá. Vamos encerrar com esse versículo aí do capítulo 2 e o versículo 2, que é a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Isso aí é o outdoor de Deus. Lá há 2.600 anos, Deus já dando informação. E nós devemos ser o outdoor de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos, tem tanta coisa, né? Eu agradeço os irmãos aí pela a paciência aí. Eu quero ler isso aqui eu leio em 1 minuto. Abacuque, como muitos de nós, quis entender tudo. Não existe questões aí na vida da gente? Sim ou não? Eu não tenho. Então olha só. Abacuque, como muitos de nós, quis entender tudo, mas Deus lhe mostrou que isto nunca é possível. Em vez disso, ele tem de confiar em Deus no escuro, porque Deus não vai dar todas as respostas nesta vida. Você já imaginou Deus responder tudo que você pede? E Abacuque teve esse processo na vida dele. Quando Abacuque aprendeu esta simples lição, essa pedagogia, né, que nós falamos de Deus, logo descobriu que pode-se confiar em Deus. O mundo tem a declaração, ver é crer. Não tem a questão de ir,
tem outra coisa, Wagner sorriu, o pastor Wagner sorriu, Abacuque é considerado o Tomé, tá, do Antigo Testamento. O que aconteceu com Tomé? Tomé foi preciso ver para crer. Fala a questão da fé, implica para nós a questão da fé. Então, Deus mostrou a Abacuque que, aliás, ver é crer, mas a fé responde, crer é ver. Crer, você crê e vai ver. É diferente de quem está no intuito de, não, eu tenho que ver para mim crer. Né? Eu tenho que ver para mim crer. Não, mas a fé implica para nós temos que crer para ver acontecer. É isso que nós precisamos, aí que precisa, né? Reverbera de fé em fé. Então, olha, Deus mostrou a Abacuque que os babilônios seriam usados para castigar Judá no devido tempo. Ele também visitaria os pecados deste povo, né? O povo lá os próprios caldeus. Ainda mais, não só os babilônios seriam subvertidos. O que é isso? Eles também seriam saqueados lá da terra deles. Ia chegar outro lá, cadê o império deles? Acabou, né? Então, olha só, eles seriam subvertidos. Mas, em última instância, os propósitos amorosos de Deus para com o seu povo se realizariam inteiramente. O propósito de Deus, aquilo que nós falamos, ninguém vai morrer sem antes as promessas cumprir na vida. Essa irmã Ruth veio a falecer hoje porque cumpriu na vida dela as promessas de Deus. E vai ser assim com você e comigo. Nós estamos torcendo para o arrebatamento. Nós estamos orando. Maranata, hora vem, né? Nós queremos ser arrebatados. Então, olha só. O livro que começa com um soluço conclui com uma canção. Vamos encerrar isso aqui. Provavelmente nunca houve tempo mais escuro na história deste mundo do que o tempo em que vivemos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Presta atenção nisso aqui. Provavelmente nunca houve tempo mais escuro na história deste mundo do que o tempo em que estamos vivendo, passando. Quando o nosso coração começar a estremecer por temermos as coisas que estão vindo sobre a terra, é tempo de voltarmos a este pouco conhecido livro de Abacuque e relermos sua mensagem. Ele nos fala que Deus ainda está no trono, a lição de domingo passado. Deus nunca perde o domínio. E que apesar de todas as aparências, seus propósitos sábios e amorosos não podem ser contra Deus. Daqui foi onde que eu tiro aquela frase. Deus é amoroso demais para ser maldoso, Deus é sábio demais para errar, Deus é poderoso demais para ser contrariado em seus propósitos. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Que nós todos sejam salvos, nós todos estejamos no céu, amém? Vamos louvar o Senhor, dentro do horário, graças a Deus, e oferta, né? Vamos ofertar, orar para a família, tá? Família Guilherme, né? Ah, tem uma criança para apresentar? Ah, sim, pastor. Pode subir aqui. Vem cá, o senhor quer apresentar? O senhor quer apresentar? Neto, o senhor quer apresentar? Sobe lá. Qual o nome? Vem cá. Pode subir aqui, sobe aqui. Vamos apresentar. Hã? Ah, não tem como subir, não? Tem ou não? Tem a escada ali, ó. Pode subir aqui. Agora, se quiser ficar embaixo, vocês ficam à vontade. Se quiserem subir aqui. O senhor quer apresentar? Então, o pastor presidente vem aqui. Já vou abrir a Bíblia, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 21 e 22. A circuncisão e a apresentação de Jesus, né? Isso faz parte da nossa confissão de fé. Pode vir aqui, pai. Então, o senhor aproxima aqui, por gentileza. Irmãos, coloque sobre os seus pés, por gentileza. Daí nós vamos louvar e o pastor nos dá a bênção apostólica e já recolhemos a oferta. E nós vamos voltar para casa abençoados, como estamos sendo. Lucas capítulo 2, o versículo 21 e 22. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo
ao Senhor. Qual que é o nome? Benício. Que nome bonito, hein? Parabéns, viu? Parabéns para vocês. É o evangelista, né? Josafá. E o nome da irmã? Irmã Fátima. Valéria, a mãe do Benício, né? Quantos dias? 6 dias. Que bênção, que Deus possa prosperar essa criança nos caminhos dele, que ele possa ser uma atalaia, né, na casa do Senhor, possa ser um grande evangelista. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Benício já foi registrado em cartório. Então peço aos irmãos, né, todos nós, estenda suas mãos para cá, abençoar a vida do Benício, que ele possa crescer nos caminhos do Senhor. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado. Apresentamos o Benício aqui na tua casa, Senhor. Que esse menino venha crescer nos teus estatutos, ó Deus amado, nas suas ordenanças, que ele possa ser um grande evangelista, um servo do Senhor Altíssimo, acima de tudo, que ele possa contribuir para o reino. E em sua casa, a sua família, brilha, ó Deus amado, sempre o poder do teu santo nome, ó Deus amado, em toda essa família, aos avós, aos pais, que venha dar frutos, ó Deus amado, e seja instruído nesse caminho que é o caminho da salvação, ó Deus. Amém. Palmas, né? Para a família. Deus abençoe, evangelista Josafá, a irmã Fátima e a Valéria e o Benício, né? Que Deus prospere essa família em nome de Jesus. Deus abençoe vocês ricamente, tá? Vamos louvar ao Senhor, irmão, senta um pouquinho, vamos louvar, e aí o pastor presidente vai nos dar a bênção apostólica para nós regressar aos nossos lares. Amanhã, oração pela manhã, e quinta da vitória, pastor Joel vai estar aqui, à noite nós vamos degladiar aí, tá? Um alimento, 0,800 para toda a igreja merece mais do que nunca, né? Amanhã, à noite, a partir das 19h30, tá, Wallace? Pastor Vanderlan, estamos aí, tá? Para a honra e glória do Senhor, vamos festejar, com os asmos da sinceridade, amém. Deus abençoe, vamos louvar, pastor Iraci. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre que viver, até que pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Então, as irmãs que estão nos visitando. Que diremos a elas? Sois bem-vindos em o nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, irmãos? Agradecer a presença do evangelista, né? Josafá, não é? É isso mesmo? A família, a irmã Fátima, que Deus abençoe. Que diremos a eles? Sois bem-vindos em o nome de Jesus também. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam. Amém. Salva de palma para Jesus. Aleluia.
Exato.